Bom, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para dar algumas instruções para vocês acerca do texto que a gente vai trabalhar hoje à noite, tá bom? Bom, para começo de conversa, por que esse livro? Né? Aí a questão básica é responder o que é história, tá? Lembrando que a nossa história é uma história fundamentalmente europeia, ou seja, ela não contempla nem o Oriente Médio, nem o Ocidente, nem o Oriente Médio, nem o Oriente, Japão, China, enfim, tá? O Oriente Distante, muito menos a África, América ou Oceania. Essa é a história que nós falamos, ela é fundamentalmente um conhecimento da Europa Ocidental. Tá bom? Essa é a primeira coisa. Quando se pensa, quando eu pergunto o que é, quando eu falo de história, todo mundo pensa que sabe o que é história. Mas quando eu pergunto o que é história, isso fica bem mais complicado. Tá? Para pensar a dimensão do tempo, por exemplo, dos processos históricos. O Brasil é um país fundamentalmente novo. Todo mundo já ouviu falar isso em algum momento, né? Particularmente para a concepção histórica, por uma razão muito simples, né? Por não ter uma consciência afirmada, com base em uma longa tradição, se percebe o desinteresse e o próprio processo de constituição do Brasil enquanto país, enquanto uma nação explorada, enfim, outras questões que a gente vê mais adiante, né? Mas, na verdade, a ideia desse livro é porque, segundo a Vavi Pacheco Borges, a história nos ajuda a explicar a realidade e, portanto, dessa perspectiva, ela pode ajudar a transformar essa mesma realidade. Tudo bem? Na verdade, o conhecimento histórico ele não tem um fim em si. Não tem alguém que sabe a história. O que a pessoa sabe é uma narrativa, é uma versão. Tá? O que se apresenta são versões da realidade. É aquilo que nós já falamos no primeiro encontro nosso. O processo, o conhecimento histórico em si, deriva de verossimilhança e consenso. Ou seja, é preciso fazer uma pesquisa ampla, ouvir vários pontos de vista sobre um processo, sobre um tema, sobre uma realidade, e a partir daí você pode encontrar algumas balizas que façam parte desse consenso. Portanto, é um processo que não tem fim. Não existe uma história pronta e acabada. A história vai ser revisada sempre, porque ela pode ser analisada e percebida a partir de outros pontos, de outras perspectivas. Tudo bem? Nesse sentido, a Vavi indica que nós temos de estudar a história da história, ou seja, a historiografia, sabe? E como que essa história foi se constituindo. E nesses termos, eu separei o textinho que a gente vai ver em 3 partes, tá? Quer dizer, está separado em 3 partes. A primeira, que é a pré-história da história, que vai da página 11 a 18, é uma parte maior do texto, que vai falar de como que essa história vai surgir e fazer menção à Grécia, que é a sua origem efetivamente com Heródoto, e o Egito, e como que esses processos eles vão, a partir da ideia de mito, se constituindo. Tá? A segunda parte, que é o aparecimento da história, que vai da 18 a 21, que aí sim, aí já é Heródoto, Tucídides, é como que essa história aparece então, que função ela cumpre, que papel ela tem. E a terceira parte, que é a história teológica, que ela tem uma função bem clara, tá? E o que eu espero de vocês é que vocês procurem ler e reler essa partezinha do texto, a história da história, de forma a história da história, em primeiro lugar, né? Sobretudo na parte 1, que é a pré-história da história, que é a parte maior, a parte 2, o aparecimento da história, e, por fim, a primeira fase de uma narrativa histórica propriamente dita, que é a história teológica. E aí já remete a vocês, por excelência, a uma perspectiva de uma história cristianizada, tá? Que é uma história que tem, que aponta muito mais para um fim definido. Então, trata-se, portanto, de uma história linear, onde essa história seria absoluta e, portanto, acabada, e já com um final pré-estabelecido, tá bom? Então, eu sei que a maioria, boa parte de vocês, disseram que já leram o texto todo, enfim, mas eu quero que fique bem claro que hoje à noite eu quero que vocês façam um texto considerando essas 3 partes, tá?
a pré-história da história, o aparecimento da história e, por fim, a história teológica, mas numa perspectiva mais fundamentada, mapeando, rastreando a argumentação da professora Vavi Pacheco Borges. Tá? Lembrando que não há uma história sem sentido. A narrativa histórica, por excelência, ela serve a alguns objetivos, fundamentalmente os objetivos de quem escreve. Tá? A escrita da história, ela não se pauta pela neutralidade. Ao contrário, e antes disso, ela se fundamenta em uma orientação pré-concebida. Ela defende, portanto, interesses pré-estabelecidos. Não existe uma história neutra. Por isso que nós temos sempre uma história vista a partir dos religiosos, uma história vista a partir dos políticos, e aquela história acadêmica que é a que menos interessa hoje em dia. Né? E por que temos tão pouco interesse na história? Tudo bem? Vai um pouco nessa direção as questões que devem ser pensadas. Até a noite, um abraço.